Você pode até se surpreender com o que está prestes a ouvir, mas se você não é um escolhido, essa mensagem não é para você. Este chamado é reservado, é sagrado, é oculto a olhos comuns. E se a sua alma está inquieta agora, se algo no seu interior está respondendo antes mesmo que você entenda o porquê, então sim, é com você que estou falando. Escolhido não é um título, não é fama, não é reconhecimento, é cicatriz, é dor disfarçada de silêncio, é saber demais e não poder dizer nada. É andar entre os que zombam de você, fingindo que não vê, enquanto carrega códigos que podem mudar o rumo de uma geração inteira. Sim, você foi treinado em segredo, foi escondido, camuflado entre os sem importância. Por quê? Porque se tivessem percebido quem você realmente era, teriam te silenciado antes do tempo. Você não passou por tudo aquilo por acaso. Foi o céu testando se você era confiável, e você foi. Você é. E agora eles estão confusos. Estão tentando copiar o brilho que não nasceu da aparência, mas da dor suportada em silêncio. Estão tentando imitar um fogo que não começou em aplausos, mas em desertos. Estão tentando igualar sua energia, sem saber o preço que você pagou. Você não pediu atenção, não implorou por aceitação. Você apenas existiu, e isso já foi o suficiente para causar guerra espiritual. Só o fato de você estar vivo já incomoda sistemas inteiros de controle. Por quê? Porque sua presença quebra maldições, seu respirar limpa atmosferas, seu olhar revela mentiras, seu silêncio já fala alto demais. Eles te observaram em segredo, copiaram seus gestos, tentaram sugar sua força, seu estilo, sua fé, sua linguagem. Mas o que é divino não se replica com truques. O que foi ungido no fogo não pode ser substituído por máscaras. Você sempre foi um mistério. E tudo bem, porque Deus trabalha nos mistérios. Enquanto eles te chamavam de estranho, o céu te chamava de separado. Enquanto riam da sua jornada, os anjos estavam anotando cada passo, cada queda, cada lágrima. Cada tentativa de te parar foi notada. Agora, algo está prestes a acontecer. Algo que vai virar mesas, inverter tronos, desmascarar palhaços. Aqueles que zombaram, que tentaram roubar seu som, vão perceber. Era um som do céu, não de homens. E ninguém pode tocar no que Deus selou. Você é um portal, um código, um vaso carregando glória. Não importa o quanto tentem parecer com você, a unção é intransferível. O tempo de fingimento está acabando. O tempo da revelação chegou. E no tempo da revelação, os escolhidos brilham sem pedir licença. Você não é igual a eles. Você nunca foi. E quanto antes você aceitar isso, mais rápido ativará o próximo nível. Deus te escondeu para agora te expor. Mas não como o mundo expõe. Ele te expõe com propósito, com proteção e com poder. Então se prepare, porque a partir deste momento, o mundo espiritual já sabe. Você se levantou. E quando um escolhido se levanta, os falsos tropeçam tentando acompanhar. É por isso que eles parecem ridículos agora, tentando combinar com uma energia que foi forjada no segredo, tentando imitar algo que só nasce do encontro com o Altíssimo. Você é raro, e ser raro é desconfortável, mas também é necessário. Não abaixe o tom, não apague seu brilho, não mude sua essência para caber em lugares que foram criados para te rejeitar. Seu lugar não é no comum, é no extraordinário, é na mesa preparada na frente dos inimigos, é no meio da guerra como arma viva de Deus. Você foi treinado pelo silêncio, moldado pela solidão, ungido pela rejeição. E agora chegou a hora. Chegou o tempo de andar com ousadia, de abrir a boca com autoridade, de se posicionar como quem sabe. Eu sou escolhido. Se ainda está duvidando, olhe para sua vida. Quem sobreviveu ao que você sobreviveu? Quem ainda acredita depois de tanta traição? Quem ainda ama com pureza mesmo depois de tanta ferida? Só alguém com uma missão eterna. Só alguém guardado pelo céu. E se ainda resta alguma dúvida, deixe-me te lembrar. Eles estão tentando parecer com você, porque até seus inimigos reconhecem algo que você esqueceu. Você é um marcado. Você é um libertador. Você é uma ameaça ao sistema deles. E você nem começou de verdade ainda. Você sentiu isso
Algo em você já despertou, porque este chamado não é leve. Ele queima, ele exige, ele rasga as dúvidas e revela a essência. Não tem como fugir mais. O céu está chamando pelo seu nome, e dessa vez não é um teste, é uma ativação. Isso não é mais uma palavra motivacional, não é sobre se sentir bem, é sobre se alinhar com o propósito eterno que foi desenhado antes de você nascer. É sobre reconhecer que você não tem mais o luxo de ficar em cima do muro. O tempo do talvez acabou. O tempo do quando eu estiver pronto passou. É agora ou nunca. Você acha mesmo que essa inquietação em sua alma é aleatória? Que esse cansaço que você sente com coisas superficiais é só cansaço? Não. Isso é sinal. É som de trombeta espiritual. Algo dentro de você sabe que está chegando a hora de se levantar com autoridade, porque o mundo não pode mais esperar pelo seu medo. Eles zombaram de você, tentaram minimizar sua presença, mas mesmo assim, sua energia continua sendo sentida, sua luz continua atravessando escuridões. Por isso agora, eles estão tentando parecer com você, tentando copiar sua vibração, tentando vestir o que você carrega naturalmente, mas estão falhando, porque o que você carrega não se imita, se recebe por revelação. Você está prestes a entrar em uma estação onde tudo o que era confuso será esclarecido, onde as máscaras cairão, onde os que tentaram te apagar vão perceber que estavam alimentando ainda mais sua chama, porque quanto mais eles te oprimem, mais você brilha. Quanto mais te desafiam, mais você cresce. Você já não se encaixa nos velhos lugares. Você já não se sente confortável entre os comuns. Isso é sinal. Sinal de que o céu está movendo você. Sinal de que você foi separado para algo que vai além da lógica humana. Por isso a guerra foi tão pesada. Por isso você se sentiu sozinho tantas vezes. Por isso suas lágrimas foram derramadas em silêncio, porque o inimigo sabia: se você sobrevive, o inferno perde. E você sobreviveu. Você passou pelo fogo, mas não cheirava a fumaça. Passou pelas águas, mas não se afogou. Foi rejeitado, mas ainda assim continuou amando. Foi ignorado, mas nunca perdeu o brilho, porque o que está sobre você não vem de homens. É óleo, é selo, é destino profético. Agora, ouça isso com atenção. Tudo que você sofreu, tudo que você perdeu, tudo que você calou, vai ser restaurado em honra, vai ser multiplicado em glória, vai ser ecoado em testemunhos, e os mesmos que te subestimaram serão forçados a testemunhar. Realmente era escolhido. Mas antes disso, você precisa entender. Essa é uma guerra espiritual. Isso não é sobre likes, não é sobre aplausos, é sobre almas, é sobre destinos, é sobre libertar pessoas que estão presas a mentiras. E você é a chave. Você carrega uma frequência que destrava vidas. Suas palavras libertam. Seu olhar cura. Sua presença transforma ambientes. Não porque você é perfeito, mas porque você foi separado. E agora, o céu está dizendo: chegou o tempo de você entender o peso que carrega. Você não pode mais brincar de esconder. Não pode mais minimizar sua unção. Não pode mais esperar que alguém te valide. Já foi validado pelo sangue. Já foi escolhido no ventre. Já foi selado no espírito. Quem tentou te atacar agora vai precisar de óculos espirituais para te enxergar, porque a glória vai te cercar de um jeito que não tem mais como negar. Eles vão olhar e dizer: o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ela? E a resposta será clara: Deus decidiu mostrar o que estava escondido. Mas, ouça bem, com essa revelação vem responsabilidade. O chamado é real, o campo está pronto, os corações estão esperando, e você foi marcado para liderar essa transformação. Não com discurso bonito, mas com verdade, com fogo, com ousadia. Então, pare de duvidar, pare de hesitar, pare de olhar para os lados esperando alguém te dar permissão. A permissão já foi dada lá no céu, e agora a terra está se alinhando para reconhecer quem você realmente é.
Você não está ouvindo isso por acaso. Você está sendo posicionado, está sendo confrontado e está sendo ativado. A pergunta é: você vai se levantar ou vai continuar tentando se encaixar no molde que nunca foi feito para você? Você nasceu para quebrar moldes. Você nasceu para carregar o que ninguém teve coragem de carregar. Você nasceu para ser a exceção. E agora é hora de andar como tal. Você já percebeu o quanto suas palavras têm peso? Não é só o que você faz que carrega poder, é o que você fala. O mundo espiritual não reage ao que você sente, ele responde ao que você declara. A tua língua é espada, é semente, é chave, e cada vez que você abre a boca, você está liberando um decreto invisível, mas real. A vida e a morte estão no poder da língua. Isso não é metáfora, isso é lei espiritual, lei antiga, lei imutável, lei que move céus e estremece reinos. Quando você diz não posso, você já criou uma cela. Quando você diz eu sou forte, você já ativou um anjo. Não subestime suas palavras. Você é escolhido. O que sai da sua boca não volta vazio. Você não está falando apenas por falar. Você está construindo com sons. Você está moldando realidades com frases. Você está erguendo ou destruindo com cada respiração carregada de intenção. E se o inimigo tem tanto medo de você, é porque ele sabe. Basta uma palavra sua no tempo certo e as cadeias caem. Você se lembra das vezes em que disse, eu sabia que isso ia dar errado, e deu? Ou quando disse, vai acontecer sim, e aconteceu? Não foi coincidência. Foi autoridade espiritual operando, mesmo quando você não tinha consciência dela. Imagine agora se você usasse essa mesma boca com consciência, com fé, com intenção divina. O inferno não suportaria. É por isso que tentaram calar você. Por isso, tentaram ridicularizar sua voz. Porque você foi ensinado a duvidar de si. Porque cada frase que você solta carrega a frequência do céu. E o inferno reconhece essa frequência. Ele sabe quando um escolhido fala. Porque quando um escolhido fala, o mundo espiritual se alinha. Você não é um eco, você é uma voz. Você não repete ideias vazias, você libera códigos. Códigos que quebram laços antigos, códigos que ativam destinos travados, códigos que fazem o invisível responder. Isso não é religião, isso é realidade espiritual. E agora chegou o momento de você assumir essa responsabilidade. Chega de dizer, eu sou só mais um. Chega de liberar palavras de derrota, de dúvida, de fraqueza. Cada vez que você diz, não sou capaz, você trai o chamado. Cada vez que você diz, isso não é para mim, você nega a unção. Mas hoje, tudo muda. Porque agora você sabe, agora você entende, agora você foi lembrado. Sua língua é uma arma, um canal de glória, um portal de criação. Quando você diz, eu creio, portais se abrem. Quando você diz, já é meu, o tempo começa a se curvar à sua fé. Você já experimentou isso e nem percebeu. Lembra daquela vez em que tudo parecia impossível, mas você falou com ousadia e as portas começaram a se mover? Aquilo não foi sorte, aquilo foi governo espiritual. Você falou e o céu respondeu. O que você diz no escuro ecoa na luz. O que você sussurra em oração movimenta tronos. E se suas palavras têm esse poder, por que desperdiçá-las em reclamações? Por que reforçar o que o inimigo já está tentando construir contra você? Hoje é o dia em que sua boca será purificada. Hoje é o dia em que sua linguagem será alinhada com o céu. Hoje é o dia em que você vai parar de amaldiçoar a si mesmo e começar a profetizar com ousadia. Porque você é templo, você é canal, você é profeta do seu próprio caminho. Quando você diz, vai acontecer, o universo escuta. Quando você diz, ninguém pode me parar, as trevas recuam. Quando você declara, eu fui escolhido, o inferno se reorganiza, porque ele sabe, agora ficou sério. Você não precisa esperar que alguém declare por você. Você é a própria boca do céu na terra. Você foi levantado para liberar vida.
E quando você fala, o mundo espiritual se curva, porque não é só a sua voz que fala. É a glória que te acompanha, é o fogo que habita em você, é a mão de Deus que se move através das suas palavras. E o mais lindo disso tudo, você nem precisa gritar, porque quando um escolhido fala, até o silêncio carrega autoridade. Você sabe por que sua voz tem tanto impacto? Porque suas palavras carregam peso eterno. Porque você foi criado à imagem e semelhança daquele que criou tudo com a voz. Sim, tudo começou com uma frase: haja luz, e a luz se fez. Não porque a luz decidiu aparecer, mas porque a palavra foi liberada. Você carrega essa herança, esse código, essa centelha. Você foi desenhado por um Criador que fala e acontece, que declara e tudo obedece, que não precisa tocar nem explicar, basta dizer. E você, como reflexo dele, também carrega esse poder. Você não é só carne, você é verbo, você é decreto, você é som com destino. É por isso que seus inimigos querem te calar. Porque até eles sabem que, se você disser basta, as correntes se quebram. Se você disser agora vai, os céus se movem. Se você disser está feito, então já está. Porque você não fala do ego, você fala da fonte, e a fonte é eterna. Mas aqui vai uma verdade pesada que poucos estão prontos para ouvir. O mesmo poder que constrói também destrói. A mesma boca que pode liberar cura pode causar feridas. A mesma língua que pode ressuscitar esperanças pode matar destinos. Por isso, Jesus alertou: cada palavra ociosa será cobrada. Cada palavra vazia será registrada. Não existe palavra neutra na dimensão espiritual. Tudo que você fala é semente. Toda frase é uma plantação. E as colheitas virão, seja de bênção ou de caos. Por isso, se você é escolhido, sua responsabilidade é maior. Porque seu som é diferente, sua frequência espiritual é outra, e o céu espera que você fale com consciência. Não há mais espaço para brincadeiras com palavras. Não há mais tempo para dizer: "Tô só brincando", quando você sabe que está liberando insegurança, julgamento, comparação, medo. Toda vez que você zomba de si mesmo, você amaldiçoa o que Deus abençoou. Toda vez que você diz: "Sou burro, sou fraco, não consigo", você quebra a ponte que o próprio Pai ergueu para te conduzir à vitória. Você foi criado para manifestar glória, não glória do seu nome, mas glória do reino. E isso começa pela boca, começa pelo que você confessa, começa pelo que você semeia em forma de som. O Espírito se move pela palavra, e a palavra está na sua língua. É hora de reverter o padrão. É hora de mudar a atmosfera da sua casa com declarações alinhadas com o céu. É hora de declarar vida onde há morte, luz onde há escuridão, esperança onde há desesperança. Não porque tudo está perfeito, mas porque a sua fé fala mais alto que a circunstância. Lembra quando tudo estava desabando e mesmo assim você soltou um "vai dar certo"? Aquilo mexeu com um mundo invisível. Lembra quando ninguém acreditava, mas você falou: "Deus ainda vai fazer"? Aquilo foi semente plantada no mundo espiritual. E agora, muitas dessas sementes estão prestes a florescer. Mas não esqueça, o poder da criação exige disciplina. O dom da palavra exige responsabilidade. Não dá para continuar declarando ruína e depois perguntar por que as portas não se abrem. Você é um construtor com a língua. Você é um guerreiro com o verbo. Você é um libertador com a verdade. Então, guarde isso. Sua boca é altar. Sua língua é espada. Sua voz é decreto. E cada vez que você fala, os céus escutam. Os anjos anotam. As trevas tremem,
Porque quando um escolhido abre a boca com fé, o mundo espiritual para ouvir. Você tem ideia de quantas vezes você se amaldiçoou sem perceber? Quantas vezes sua boca reproduziu palavras que o inimigo plantou em sua mente? Quantas vezes você repetiu frases como "eu não sou bom o suficiente", "isso nunca vai dar certo", "ninguém se importa comigo"? E cada uma dessas frases virou uma cela invisível ao seu redor. Você não nasceu para se destruir, mas a guerra mais perigosa não vem de fora. Ela vem de dentro. A guerra contra si mesmo, contra os pensamentos distorcidos, contra a voz do trauma, contra as lembranças que ainda te dizem que você é fraco, inadequado, pequeno. Mas tudo isso é mentira. E chegou a hora de calar essas mentiras com a verdade. Você foi feito com medo? Não. Você foi feito com intenção divina. Você é o resultado de um sopro eterno. Você é detalhe das mãos do Criador. E cada célula sua carrega a assinatura do céu. Não importa o que disseram sobre você. Não importa quantas vezes riram de você. A sua identidade não foi construída por vozes humanas. Ela foi escrita por Deus. Quando você diz, sou inútil, o céu chora. Quando você diz, nunca vou vencer, os anjos se entristecem, porque eles sabem o potencial que você tem. Eles sabem a guerra que você já venceu só por estar de pé hoje. E se você está ouvindo isso agora, é porque Deus quer te lembrar. Você é poderoso, além da sua percepção. Chega de repetir maldições como se fossem verdades. Chega de aceitar a dor como destino. Chega de permitir que a sua boca seja instrumento de autossabotagem. Você precisa se levantar com fé e começar a declarar o que a palavra diz sobre você. Você quer saber quem você é de verdade? Não pergunte ao seu passado. Pergunte à Escritura. Ela diz, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Ela diz, você foi feito de maneira assombrosa e maravilhosa. Ela diz, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isso é quem você é. Você não é o trauma. Você não é a rejeição. Você não é o abandono. Você é curado. Você é restaurado. Você é escolhido. E a sua boca precisa concordar com isso. A partir de hoje, você vai começar a declarar cura sobre sua mente. Vai dizer, eu sou suficiente. Vai dizer, eu sou forte. Vai dizer, Deus me escolheu. Não importa se você ainda não sente, você não declara com base no que sente. Você declara com base no que crê. E quando você crê e declara, o ambiente muda. Você não está mais autorizado a destruir o que Deus está reconstruindo. Você não está mais autorizado a zombar do templo onde a glória vai habitar. Você é morada do Espírito e, como tal, sua boca precisa se tornar altar de honra. Comece agora mesmo. Feche os olhos por um segundo e diga com fé, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. E eu cancelo, em nome do Altíssimo, toda palavra de autossabotagem que já saiu da minha boca. Diga isso todos os dias, se for preciso, porque a guerra contra si mesmo não se vence em silêncio. Ela se vence com declarações, com louvor, com repetição sagrada, com a palavra como espada e escudo. Você pensou que sua batalha era com os outros, mas sua maior vitória será sobre sua própria mente. Quando você dominar seus pensamentos, suas emoções, sua língua, então nada mais poderá te parar. E o mais poderoso é que, quando você começa a se ver como Deus te vê, até os inimigos começam a te tratar diferente. Porque a energia que você emana muda. Você deixa de ser presa e passa a ser ameaça. Eles tentaram destruir você, mas foi você quem quase se destruiu com palavras inconscientes. Mas agora acabou. Agora você sabe. Agora você tem as armas. Agora você se levantou. Agora você se lembra quem é. E quando um escolhido se lembra de quem é, o inferno entra em pânico. Você já parou para pensar que Davi venceu Golias com palavras antes de usar qualquer pedra?
Foi com um decreto de fé que ele derrubou o gigante no mundo espiritual antes de derrubá-lo no físico. Ele disse: "Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos." E foi exatamente isso que aconteceu. Davi não era o mais forte, nem o mais experiente, nem o mais treinado, mas ele era o mais convicto. E quando alguém fala com convicção baseada no céu, não importa o tamanho do inimigo, a queda é certa. O que isso que ensina? Que a sua vitória não começa quando o problema desaparece, ela começa quando sua boca se alinha com a promessa. Você quer ver montanhas se moverem? Então fale com autoridade. Você quer ver enfermidades recuarem? Então declare cura. Você quer ver portas se abrirem? Então diga com fé: já está feito. Sua boca é lança, é fogo, é chave. Você não está à mercê do que vê. Você governa o invisível com o que diz. Por isso, a partir de hoje você vai parar de dizer: quem sou eu para conseguir isso? E vai começar a dizer: eu posso todas as coisas através daquele que me fortalece. Você vai parar de dizer: essa doença vai me destruir, e vai começar a declarar: pelas pisaduras dele eu fui curado. Porque Isaías 53:5 não é poesia, é decreto, é lei, é promessa selada com sangue. E mais, você não vai mais dizer: eu tenho medo, porque o espírito que está em você não é de temor, é de poder, de amor e de mente sã. Isso não é teoria, é realidade espiritual. Está escrito, está liberado, e agora precisa ser ativado por você. Tudo que você precisa para vencer já está dentro de você. A pedra já está na sua mão, mas se você não abrir a boca, o gigante continua gritando. Ele vai continuar zombando, ameaçando, paralisando, porque o silêncio é o combustível da opressão. Mas hoje, você vai se levantar como Davi, com a boca cheia de certeza, com o espírito cheio de fé, com os olhos no Deus que nunca perde, e vai declarar: esse gigante vai cair. Essa batalha já é minha. Essa guerra não vai me engolir. Eu fui chamado para vencer. Você não está sozinho. O céu está ouvindo cada palavra. O trono está respondendo. E cada declaração sua está sendo registrada como ato de guerra espiritual. Quando você diz: eu creio, o mundo invisível se curva. Quando você diz: Deus proverá, os recursos começam a fluir. Não importa se ainda não vê. Você não anda por vista, anda por fé. E a fé fala. A fé grita. A fé decreta. A fé transforma o invisível em palpável. E se você continuar declarando com ousadia, cedo ou tarde, o que era promessa vira realidade. Você quer saber como mudar sua vida? Mude o que você fala todos os dias. Comece o dia dizendo: sou escolhido. Nada pode me parar. Deus está comigo. O impossível vai acontecer. O céu me respalda. A vitória é inevitável. E quando o inferno tentar levantar acusações, responda com a palavra. Quando o medo quiser paralisar, diga: eu não recebi espírito de medo. Quando a dor quiser te calar, diga: mesmo assim, eu adorarei. Porque é no meio da dor que a glória se manifesta. Davi não precisou de armadura de Saul, ele só precisou de coragem e convicção no que dizia. E você? Já tem tudo o que precisa? Agora, só falta falar. Só falta liberar o que está guardado em você há tanto tempo. Então fale, declare, decrete. Porque quando um escolhido abre a boca com fé, gigantes caem e não se levantam mais. Você já entendeu o poder da sua voz. Agora é hora de entender o poder do seu silêncio. Porque nem toda batalha se vence falando. Algumas se vencem calando. Algumas se vencem na disciplina de não responder, de não reagir, de não devolver na mesma moeda. E isso exige maturidade espiritual. A língua é pequena, mas inflama mundos inteiros. Assim diz Tiago. É como uma fagulha que incendeia uma floresta inteira. Com uma só palavra mal colocada, você pode destruir uma aliança, matar uma esperança, lançar uma maldição.
Por isso o céu exige vigilância, porque quem é escolhido precisa ser treinado também na contenção. Você não pode sair por aí liberando qualquer pensamento que vem à mente. Você não pode se dar ao luxo de falar sem pensar, porque sua boca tem peso espiritual. Seus decretos movem realidades. Sua voz é considerada nas dimensões que você nem enxerga. E o silêncio também é arma. Jesus, diante de Pilatos, calou. Ele não precisou se defender, não precisou argumentar, não precisou gritar, porque ele sabia. O propósito era maior do que a humilhação momentânea. O plano era mais profundo que a provocação. Tem vezes que o inimigo te cutuca só para ver se você se perde tentando se explicar. Só para ver se você gasta energia respondendo a quem nunca vai te entender. Só para ver se você desce do nível espiritual e entra na carne. Mas hoje, você vai aprender a responder com silêncio. Vai aprender a orar ao invés de discutir. Vai aprender a sorrir ao invés de retrucar. Vai aprender que às vezes o céu age com mais força quando você se cala. Isso não é fraqueza. Isso é domínio. Isso é inteligência espiritual. É saber que sua boca carrega bênção demais para ser usada em debates sem propósito. É entender que cada palavra é uma semente e que você não planta em solo contaminado. Se você realmente crê que Deus está te defendendo, então você não precisa se justificar para ninguém. Quem precisa provar algo é quem não carrega identidade. Mas você carrega. Você é escolhido, e o escolhido não mendiga entendimento. Ele vive profeticamente. Aprenda a ouvir mais, a observar mais, a filtrar mais, porque a maturidade do céu não está em falar bonito, está em saber quando falar, e principalmente, quando calar. Você não precisa responder a toda crítica. Você não precisa rebater toda mentira. O tempo responde. O fruto responde. A glória que te envolve responde por você. E enquanto você silencia por sabedoria, o céu trabalha por justiça. Enquanto você se cala diante da provocação, os anjos se movem diante do trono. Porque quem se cala por estratégia não está fugindo, está vencendo. Então respira. Conta até 10. E lembra, nem toda verdade precisa ser dita agora. Nem toda defesa é urgente. Às vezes, o melhor grito é o silêncio. E o maior som é o que ecoa no mundo invisível quando um escolhido escolhe se calar. Você ouviu tudo isso e não foi à toa. Essa não foi só mais uma mensagem bonita. Foi uma convocação. Foi uma trombeta. Foi um código ativado dentro de você. E agora a pergunta é: o que você vai fazer com isso? Você pode fechar essa janela e continuar vivendo como antes, fingindo que não ouviu, fingindo que não sentiu, fingindo que essa palavra não mexeu com você. Mas se você fizer isso, algo em você vai gritar. Porque quem foi marcado não consegue mais voltar ao normal. Você não é mais o mesmo. Porque agora você sabe. Agora você viu. Agora você entendeu. E com esse entendimento vem responsabilidade. Você não pode mais negar quem você é. Não pode mais esconder a luz que te cerca. Não pode mais sufocar na voz que nasceu para liberar vida. Você foi escolhido. Você foi separado. Você é uma resposta. Você é uma flecha apontada diretamente no coração do caos. E o mundo está esperando pelo que você carrega. As almas estão clamando. Os céus estão em expectativa. E o tempo já começou a se mover a seu favor. Mas antes de agir lá fora, é preciso agir aqui dentro. Dentro da sua boca, dentro da sua mente, dentro do seu espírito. E por isso agora, eu te convido a orar comigo. Onde quer que você esteja, em silêncio ou em voz alta, mas ore, declare, se posicione, diga com fé. Deus Todo-Poderoso, limpa minha boca, purifica minha língua, me ensina a usar minhas palavras como sementes de vida. Eu cancelo agora
em nome do Altíssimo, toda maldição que eu liberei contra mim mesmo, toda palavra negativa, todo decreto de derrota. Eu consagro minha voz a ti. Que ela sirva o teu propósito, que ela revele tua glória, que ela construa pontes e não prisões. Eu sou escolhido, eu fui chamado, e minha boca será usada para curar, libertar e profetizar. Amém. Se você sentiu essa oração, escreva aí nos comentários. Amém. Eu sou escolhido. Não tenha vergonha. Cada vez que você declara, você planta. Cada vez que você escreve, você sela. Cada vez que você compartilha, você libera o que recebeu. E se essa mensagem tocou você, compartilha com alguém, porque talvez aquela pessoa esteja à beira do colapso e sua partilha vai salvar uma alma. Talvez alguém precise ouvir essa mesma verdade que despertou fogo dentro de você. Se inscreva, ative o sino, mas mais do que isso, ative sua fé, ative sua identidade, ative sua missão, porque isso aqui é só o começo. Você foi marcado, você foi treinado em silêncio, e agora você será visto em glória. Nada poderá te parar, porque quando um escolhido se levanta, até os céus se inclinam para assistir.